Como um exército de crianças escravas, arrancadas de suas famílias, se tornou a força de combate mais temida do Império Otomano. Quais segredos estão por trás de seu treinamento espartano, capaz de forjar soldados tão letais que levaram o Império até as portas de Viena? Hoje vamos desvendar os mistérios do Devshirme, a espinha dorsal do exército otomano, e como milhares de crianças cristãs foram convertidas nos guerreiros mais leais do Islã. Desde os campos da Sérvia até as aldeias da Grécia, os emissários turcos procuravam a próxima leva de soldados. Crianças de apenas 8 anos eram arrancadas de suas famílias, desterradas para terras desconhecidas e submetidas a um regime de treinamento brutal ao qual poucos sobreviveriam. Mas aqueles que conseguiam se tornariam algo mais do que soldados. Eram os janízaros, os guerreiros do sultão. E sua história é uma das mais fascinantes e sombrias do mundo antigo. O que transformou essas crianças em soldados de elite? Como era sua vida dentro dos muros da Semiolan, o local onde seus corpos e mentes eram forjados? E como uma unidade militar, nascida do sequestro e da escravidão, se tornou uma força tão poderosa que chegou a desafiar os próprios sultões que a criaram? A partir do século XIV, enquanto o Império Otomano expandia seu domínio sobre vastas regiões do leste europeu, seus exércitos, originalmente compostos por uma cavalaria de arqueiros, começaram a mostrar suas limitações nas grandes campanhas militares. Foi então que os líderes otomanos idealizaram um novo e terrível método para fortalecer sua força de combate: o Devshirme, um tributo de sangue, onde crianças cristãs eram capturadas e levadas ao coração do império. A cada 3 ou 5 anos, emissários do sultão percorriam as aldeias da Sérvia, Grécia e Albânia, selecionando os mais saudáveis e fortes entre os filhos dos cristãos. Não era um simples sequestro, era uma operação meticulosa e organizada, onde entre 15 mil e 20 mil crianças eram arrancadas de seus lares a cada ano. Essas jovens almas, com idades entre 8 e 18 anos, eram o tributo que os povos conquistados deviam pagar ao sultão, um preço por sua vida sob o jugo otomano. Uma vez chegadas a Constantinopla, a capital do império, começava o processo de transformação. Nuas e despojadas de sua identidade, essas crianças eram renomeadas com nomes muçulmanos e circuncidadas. Para os mais fortes e aptos, seu destino estava selado: treinar para se tornar janízaros, uma infantaria de elite que respondia diretamente ao sultão. O treinamento janízaro era uma das provas mais duras que um ser humano podia enfrentar. Durante 14 anos, os jovens soldados eram submetidos a uma disciplina rigorosa, equiparável à agogé espartana, onde apenas os mais fortes sobreviviam. Primeiro, passavam 5 anos com famílias turcas nas áreas rurais da Anatólia e Rumélia, onde se acostumavam à vida muçulmana e às rigorosidades do campo. Depois, os que superavam essa primeira etapa eram enviados para os quartéis da Semiolan, em Istambul, Galípoli ou Adrianópolis. Lá, sua formação se intensificava. Os exercícios físicos eram tão rigorosos que seus corpos eram forjados como aço, enquanto o adoctrinamento religioso e o estudo do sistema de governo otomano se tornavam o pão de cada dia. A Guerra Santa, a Gaza, não era apenas um dever religioso, mas também um incentivo para a expansão e fortalecimento do império. A vida de um janízaro não estava apenas marcada pelo treinamento militar. Em seus anos de formação, também deveriam realizar tarefas de limpeza, transporte de suprimentos e manutenção da ordem pública. Esses guerreiros, ainda em processo de formação, eram também os guardiões da paz em tempos de guerra. Quando o processo de treinamento chegava ao fim, os jovens soldados enfrentavam um último e humilhante ritual: uma bofetada e um puxão de orelha. Era a prova final, um símbolo de sua completa submissão ao sultão e ao império.
A partir daquele momento, deixavam de ser crianças sequestradas e se tornavam janízaros, guerreiros devotos ao serviço da sublime porta. Os janízaros não eram apenas soldados, eram uma espécie de monges guerreiros, treinados desde pequenos para matar, doutrinados para servir até a última gota de seu sangue. Equipados com arcabuzes, lanças e outras armas modernas, esses guerreiros eram temidos em todo o mundo conhecido. Foram os principais atores na expansão do Império Otomano, desde a queda de Constantinopla até as campanhas no leste europeu, onde chegaram às portas de Viena. No entanto, apesar de sua formidável destreza militar, o número limitado de janízaros foi uma das razões pelas quais o Império sofreu derrotas significativas, como a Batalha de Lepanto em 1571. Aqui, alguns janízaros até desertaram para se reunir com suas famílias na Grécia, um reflexo dos conflitos internos que eventualmente corroeriam a unidade dessa elite militar. Também cresciam o poder e a influência dos janízaros. Durante os séculos XVI e XVII, essa unidade acumulou um poder político sem precedentes, derrubando e proclamando sultões à sua vontade. A mudança na estrutura do império, com os sultões deixando de liderar as batalhas e delegando o comando, permitiu que os janízaros se tornassem um verdadeiro poder de fato dentro do império. No entanto, o status dos janízaros começou a mudar com a entrada em massa de muçulmanos em suas fileiras, diluindo a disciplina e o foco que outrora caracterizavam essa força de elite. O processo de recrutamento se relaxou, e os janízaros, em vez de serem uma unidade de combate temida, começaram a se tornar uma facção política corrupta e descontrolada. O desfecho dessa história chegou em 1826, quando o sultão Mahmud II decidiu erradicar a ameaça que os janízaros representavam. Em um evento conhecido como o Incidente Auspicioso, o sultão ordenou a massacre dos janízaros, marcando o fim de uma era. Milhares deles foram assassinados ou exilados, e o corpo foi abolido para sempre. Assim terminava a história dos janízaros. Uma história que começou com o sequestro de crianças inocentes e terminou com sua transformação em uma força que, por séculos, mudou o curso da história. Os janízaros, formados nas sombras do império, eram uma paradoxa de seu tempo. Guerreiros cristãos convertidos em muçulmanos, escravos que se tornaram mestres, leais ao sultão até o último alento, e, no entanto, também foram sua maior ameaça. Hoje, seu legado ainda ressoa nas páginas da história, lembrando-nos de como o poder, quando não é controlado, pode levar até mesmo o exército mais formidável à sua própria destruição. Se você quer conhecer mais histórias apaixonantes, inscreva-se e volte para buscar as histórias de Heródoto.